Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Networker, seu podcast semanal, sempre com novos conteúdos, super convidados, às segundas-feiras aqui na Croma TV. E caso você perca aí algum episódio, né, nas segundas-feiras, você tem a oportunidade também de acompanhá-los de terça a sábado. Então anote aí, toda segunda-feira aqui na Croma TV, um novo conteúdo para você do podcast Networker. Hoje temos aí um tema super relevante, um tema relacionado à comunicação, oratória. O tema é a influência da oratória moderna nos negócios, no seu negócio. Você já pensou sobre isso, né? Como a oratória moderna, no caso, ela pode influenciar sim o seu negócio? Então hoje falaremos a respeito disso, um super tema, eu particularmente adoro esse tema e para tanto convidamos uma super especialista, uma doutora na área, a doutora Margibel, já vou passar aí a palavra para ela. Quero aqui, antes, fazer um agradecimento ao apoio oficial aqui do nosso podcast Networker, o Connect Business, seu canal de networking colaborativo. Também fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Solução Erudição, sua plataforma de aprendizagem, e também a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos, para que você possa aí também se desenvolver profissionalmente, fazer a reciclagem, cuidar da sua empresa. Mandar um abraço aí a todos que nos acompanham de casa, do escritório, da escola, do metrô, do trem, do ônibus, não importa, pelo app da Croma TV. É só entrar lá na lojinha do seu celular, baixar o app, muito fácil, muito simples, gratuito. E você pode clicar aí no ícone da televisãozinha no seu app da Croma TV, que você acompanhará todos os conteúdos que estão sendo transmitidos na grade da Croma ali de forma online, tá bem? E caso você queira rever algum conteúdo, revisar algum conteúdo já transmitido antes, você poderá acompanhar no nosso canal de YouTube, Croma TV, tá aí no GC, é só anotar, clica lá e escolha. Temos muitos conteúdos legais, inclusive na playlist do Networker, tá? Então eu aguardo vocês. Vamos aqui então para o nosso bate-papo com ela, a doutora Margibel. É um imenso prazer recebê-la aqui, muito legal mesmo, para que você fale, né, ensine aqui um pouquinho ao nosso público hoje a respeito da oratória moderna. Só esclarecer, o nosso público normalmente é formado por empreendedores, empresários mais verdinhos, empresários mais maduros, profissionais em geral aí de áreas operacionais, táticas e também estratégicas, que atuam por empresas e buscam também o desenvolvimento profissional e a reciclagem. Normalmente trazemos temas relacionados a empreendedorismo, negócios, mercado, também cases de sucesso e profissionais de destaque. Hoje acredito que nós podemos colocar, né, esse tema de hoje em dois cenários aí, em dois desses pilares. O primeiro, destaque, né? Você é uma profissional de destaque, está aí realizando algumas ações no mercado e eu tenho acompanhado o seu trabalho, parabéns inclusive, e também na parte do empreendedorismo, porque esse tema tem tudo a ver com o empreendedor. Antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que a doutora se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, por favor. Primeiramente, Ronaldo, obrigada. Nossa parceria aí em outras, tanto no Networker quanto no Connect Business, né? É uma honra estar aqui e poder contribuir um pouquinho com essa minha fase empreendedora, empreendendo aí há 3 anos. Então, eu sei o que os empreendedores passam na área diariamente, mas falar um pouquinho também da minha base acadêmica, a minha base teórica. Eu sou doutora em letras. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é acessível para todo mundo. A minha área de formação é toda em letras, graduação, mestrado e doutorado, mas eu já fiz algumas especializações, justamente para entender o mercado de trabalho. Sou especialista em eventos, inclusive eu sou professora concursada na FATEC, nessa área de eventos, que é o momento em que a moçada coloca a mão na massa, formamos grandes empreendedores lá. Também sou formada em gestão de recursos humanos, então, essa parte toda de treinamento, de formação de pessoal. E agora estou fazendo uma especialização em neuromarketing, para entender todo esse mundo do empreendedorismo, principalmente digital.
Porque nós temos os algoritmos mudando a todo dia, nós temos as linguagens, não é, que é a minha base, que é a minha formação. Então, de tudo isso, eu diria que sou uma eterna aprendiz, né? Procuro ter essa formação, mas sempre nessa visão de que nós precisamos aprender todos os dias. Perfeito. Parabéns pelo currículo aí, né? Pela biografia, muito bom. Eu já tenho aqui uma pergunta relacionada à sua apresentação, veja só. Mas antes eu gostaria de pedir para a doutora para conceituar, né? Nós falaremos aí a respeito do tema da oratória moderna e de como ela influencia, né? De como ela está presente nos negócios, no negócio do empreendedor. Mas eu acredito que, como aqui nós temos uma proposta de trazer conhecimento, desenvolvimento profissional, ou mesmo uma reciclagem para quem já tem algum conhecimento nesse sentido, a doutora conceituar aí de forma mais básica, de forma mais simples, oratória, né? Só para não deixar dúvida mesmo. E depois, se possível, também explicar por que moderna, né? Oratória moderna. Por favor. Primeiro conceito, quando a gente abre o dicionário lá, oratória, a arte de falar em público, né? Então, quando nós pensamos em arte, nós imaginamos que algo assim, claro, dos tempos antigos, que vem dos gregos, esse conceito, a gente imagina aquela coisa rebuscada, aquela visão política até da oratória, né? Em que você tem de colocar a mão em determinado lugar, você tem de olhar de determinada forma. Claro, a oratória antiga, a oratória, essa arte de falar em público, ela tem esse conceito. Então, falar em público é voltado a esse conceito que é da oratória. Se a gente fosse puxar um pouquinho para a comunicação é transmitir ideias. Mas isso é uma conversa para daqui a pouco. Ok. Então, a oratória, nessa visão antiga, você vai tratar do quê? Dos seus gestos, da sua voz e do seu conteúdo. Essa é a base. Agora, vamos para a parte da oratória moderna, né? Por que moderna? Porque antigamente as pessoas se preparavam em uma visão assim, olha, em frente ao espelho, né? Hoje em dia, você pode até se preparar em frente ao espelho, não há problema. Mas hoje em dia nós temos, deixei até o meu celular aqui na mesa, nós temos esses aparelhinhos maravilhosos em que você pode, na oratória moderna, por exemplo, nós sempre colocamos esse conceito do uso das tecnologias. Estamos aqui nesse estúdio e é prova disso. Por quê? Porque a tecnologia na oratória moderna, ela vai facilitar com que a nossa mensagem, ela chegue no nosso cliente. Porque quem não precisa, já começa o pitch de vendas, quem não precisa fazer um vídeo de 30 segundos, e naqueles 30 segundos temos a especialista Vanderly Keller para falar sobre como fazer um pitch de vendas. Então, você precisa ser focado. Então, por isso que a oratória moderna, ela vai te trazer todos esses recursos, se bem usados, né? Já deixo aqui uma dica, né? Quando você pegar o seu celular, olhe para a câmera dele. Olhe onde está a câmera do seu celular. Porque às vezes a pessoa fica se olhando na tela do celular e algo relacionado à oratória moderna é você ter conexão. Você precisa gerar conexão. Como é que você vai gerar essa conexão com a pessoa que está do outro lado se olhando para a câmera? Não é como se você estivesse se apreciando. Não é o momento de você se apreciar. É o momento de você levar a sua mensagem e mais do que isso, né? A oratória moderna, ela visa essa questão de persuadir. E claro que a oratória moderna, ela traz ainda uma visão que a oratória antiga, você trazia essa mensagem de falar em público, mas era um público bem amplo. A oratória moderna, não. Ela diz assim, olha, você quer levar a sua mensagem, você quer vender o seu produto, você vai estudar o seu público, a sua persona, e aí a gente entra em outro... o marketing entra em outras searas. Então, eu diria, Ronaldo, que para a gente começar esse bate-papo, não sei se está de acordo, mas a oratória moderna, ela trata desses aspectos. Sim, tá perfeito. É você pensar nas tecnologias que você vai usar, porque precisamos, é você pensar principalmente no seu público, claro, é você pensar na sua performance também, que tem essa base
na oratória antiga, mas que diríamos que esses são os conceitos essenciais da oratória moderna. Perfeito, são conceitos aí mais, entre aspas, básicos, né? Não tem nada de básico aí, mas entre aspas, conceitos básicos a respeito, então, do que é a oratória, desde essa definição já antiga, né? Dicionário, inclusive, a doutora citou, e a questão do moderno está bastante relacionada à tecnologia, à evolução, né, doutora? A evolução, pelo que nós aqui, o público, com certeza, captamos aqui do seu ensinamento aqui agora. Esse bate-papo aqui está muito bom, já começou muito bom, porque só aqui você já deu uma aula, tá? Já deu uma aula aí muito boa. A doutora citou a questão do neuromarketing, só quero fazer uma breve menção. Teremos aqui, já fiz aí o convite, Dr. Sérgio Inácio, é um mestre e doutor aí na área de marketing, né? Atua em universidade aí em São Paulo também. E ele vem para bater um papo conosco a respeito do neuromarketing. Veja aí a coincidência, o convite já está feito. Acredito que nas próximas semanas aí a gente vai estar transmitindo. Já te convido para acompanhar também esse conteúdo e, claro, depois podemos marcar aí um novo bate-papo para que você traga também algumas considerações a respeito desse tema. Mas neuromarketing realmente é um tema aí, eu não vou falar que é um tema novo, porque não é novo, né? Os estudiosos já estão debruçados nisso já há algum tempo. E mandar um abraço então para o professor, mestre e doutor, que inclusive foi meu mestre aí na minha formação acadêmica também, Sérgio Inácio. Um grande abraço aí para você. Eu quero voltar um pouquinho na questão da oratória. A doutora falou das bases, né? Dos fundamentos base ali. A questão da expressão, a voz e o conteúdo. Isso se mantém mesmo na visão da oratória moderna. A expressão, a voz e o conteúdo, certo? Fala um pouquinho para nós a respeito de cada um desses pilares. Você acha importante? Eu acho que é interessante. Essenciais. Por favor. Esses são pilares essenciais, inclusive eu falo em toda a palestra, toda a aula que eu começo trabalhando com a oratória, eu começo com esses pilares. Pode, por favor. Não dá a receita do bolo, não, para que o pessoal também vá lá conhecer o seu workshop lá. Muitas vezes as pessoas, elas vão falar diante de um público e elas não pensam, por exemplo, no seu gestual. Eu não vou dizer quanto, mas o gestual e a voz, eles representam uma base, um percentual muito alto na sua fala em público. Então, não é que você tenha de não se preocupar com o conteúdo, que é algo menor, mas é o que você chama a atenção. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você que está aí assistindo eu devo ter colocado uma blusa, não foi por acaso, que está chamando uma cor que está chamando mais atenção. Então, a forma como você se expressa, a forma como você se veste, a forma como você usa um relógio. Até vou dar um exemplo bem clássico. Outro dia eu estava ministrando uma aula na Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Só os procuradores do Estado e naquele dia específico... Uma aula de oratória. Uma aula de oratória. Formação para a didática do ensino superior, que eles estão fazendo uma especialização de 1 ano e meio e a última aula foi de oratória, porque daqui a 2 semanas eles têm de ministrar uma aula. E no primeiro dia de aula, o diretor estava presente. Como ele não me conhecia, ele falou assim, eu quero ver a sua aula, doutora. Eu falei, fique à vontade. E quando eu fiz essa pergunta dos percentuais, ele falou assim, me permita, eu estava observando o seu relógio e eu até fiquei pensando, será que ela corre? Isso está gravado, porque essa aula foi transmitida também. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, meu relógio será que é de corrida? Ele falou assim, eu fiquei prestando mais atenção na roupa que a senhora estava usando, no seu relógio. Realmente, porque muitas vezes o nosso gestual, a forma como nós nos vestimos, a nossa expressividade, ela vem antes. É aquela ideia dos segundos iniciais. Não fui com a cara muito daquela pessoa. Por quê? Porque no digital você tem os 7 segundos, que você vai deslizando o dedo, não gostei, vou passando. Na parte no face-to-face, tem a ideia dos 30 segundos. Talvez isso esteja mudando com o neuromarketing. E claro, né, então eu estou falando só essa primeira parte da expressividade, mas nós temos também a voz. Eu estou agora preparando um candidato para uma prova de concurso público do Instituto de Matemática, para a USP também. E eu sempre gosto de fazer o que eu estou falando para vocês, aplicar a técnica.
E nós gravamos um trecho da aula dele, acho que foi uns 4 minutos. Quando ele se observou, ele falou assim, gente, que voz mais horrorosa. Por quê? Porque a sua voz, a forma como você faz as entonações, imagina se eu estivesse aqui falando monotônico com você, não daria? Perfeito. Não daria. Então, o que você tem de fazer? A sua voz, ela vai chamar a atenção. Você vai colocar certas entonações. Você vai, por exemplo, acho que o Ronaldo não fez o aquecimento da voz antes de entrar. Vocês viram que ele travou ali numa palavrinha. Então, tem a parte da dicção também. Às vezes, claro, quando algumas pessoas elas chegam até mim com alguma questão relacionada, por exemplo, ao S, uma questão de língua presa. Olha, o seu caso é para uma fonoaudióloga ou um fono, não é? Então, isso é algo específico de outra área. A oratória também se apropria disso? É uma parte, mas é uma parte mínima. Porque a voz, ela vai fazer com que você deixe o seu público atento. Perfeito. Porque se você ficar lá naquela voz assim, né? Expressão corporal, todo largado na cadeira. É uma forma de você se expressar que você não olha para a câmera, não é? Que você não interage com o seu público. Então, imagine esses dois aspectos, que eles têm um percentual alto, e aí, claro, depois o domínio do conteúdo. O domínio do conteúdo é o que chama menos atenção, mas se você não dominar o conteúdo, nas minhas oficinas de oratória, eu sempre coloco um trechinho de uma fala de uma Miss. Ela estava linda, maravilhosa, ela entra, todo mundo aplaude, então são aqueles segundos iniciais da aparência e tal. Só que o apresentador, malandramente, fez uma pergunta assim muito abrangente, fale sobre o aquecimento global. Assim, que não é talvez uma área que ela acompanhe tanto. Não, com certeza não. Se vocês colocarem Miss, aquecimento global, vocês vão encontrar assim, ela coitada, ela ficou assim, balbuciando, sem conseguir desenvolver o tema. Então, o seu assunto, ele é a sua base. Caso contrário, todo o resto, ele vai pelo esgoto. Por quê? Porque não adianta você ter, né, uma aparência de Miss se você não domina o seu conteúdo. Então, eu diria que esses conceitos iniciais da oratória, não é, a questão da expressividade, da voz e do conteúdo, eles são elementares. E as pessoas podem pensar que, de repente, a oratória moderna, ela trata somente no âmbito presencial. Não, é aqui no nosso virtual. Isso, exato. Principalmente isso. Eu já vou deixar uma bolinha quicando aí para você fazer as próximas perguntas em relação a essa parte. Mas aí falamos da voz, da expressão. Isso, aí, e do domínio do conteúdo. Do domínio do conteúdo. E a questão da vestimenta, claro que sempre é uma preocupação, está dentro um pouco ali da expressão. Isso, da expressão. Tá? E é importante, eu só quero fazer uma observação rápida em relação a essa questão da vestimenta, e temos, inclusive, parceiras aí no mundo do networking, a própria Gigi Martin, né? Sim. Já está convidada aí para fazer também um podcast. Ela trata muito essa questão do dress code, mas assim... lógico que você tem que ser quem você é, mas existem situações e situações, é mais ou menos essa linha. Você vai em um jantar de negócios com empresários, empresárias, por exemplo, você não vai de bermuda, né? É mais ou menos isso. E por outro lado, a bermuda cabe perfeitamente em um happy hour durante o dia, em um churrasco. Uhum. Então, é um pouco disso, né, doutora? Sim, com certeza. Porque é muito delicado esse assunto da vestimenta. Esse assunto da vestimenta é bem delicado. Então, por exemplo, eu digo que eu atuo nos dois extremos, né? Como eu dou aula na Procuradoria-Geral do Estado, lá na especialização, lá o dress code deles é traje forense, terno, gravata, não sai daquela linha super clássica de vestimenta. Eu preparo também não só professores, mas candidatos para o concurso público, juízes, delegados, promotores. Então, esse dress code ele é muito fechado. Agora, imagine, por outro lado, que eu dou aula para alunos da FATEC, que é um curso de graduação, um curso de tecnologia, em que eles tendem, assim, 90%, 80% do curso vai colocar a mão na massa no mercado. Às vezes eles chegam de bermuda e tal, eu falo, olha, você, de repente, pode até apresentar o seu projeto, quem sabe, para uma marca que venda roupa de surf, você estaria perfeitamente vestido.
porque aquela ideia de que a vestimenta é de acordo com a ocasião. Você não vai de terno para a praia, certo? A não ser que você vá lá fazer umas fotos especiais e tal. Você não vai lá... Ou vai casar, né? Ou vai casar, sei lá, vestido de roupa de banho. Não, é claro, a não ser que seja algo muito diferente. Mas a forma como você se veste... Eu estou passando por uma consultoria agora, né, relacionada a toda a parte de vestimenta. E, assim, é incrível como ela fez algumas medidas do meu corpo e ela começou a traçar quais são os espaços do seu corpo em que você deve enfatizar, outros não. Então, tudo isso vende a sua imagem, não é? Que é aquela primeira impressão em relação à sua expressividade quando você vai se apresentar em público. Perfeito. Só para fechar esse tema, então, quando falamos, né, orientamos alguém que aquela vestimenta não é adequada para aquele momento, não significa que a pessoa que estamos falando, que a pessoa está mal vestida. A pessoa pode estar muito bem vestida e não necessariamente aquela vestimenta está adequada para algo. Acho que só para fechar, acho que porque muita gente tem esse entendimento, né? Falando assim, a sua vestimenta não é adequada para isso. Ah, eu estou mal vestido. Não, não é nada disso. É totalmente diferente, né? A pessoa pode estar muito bem vestida. Doutora, no início, em sua apresentação, você falou aí das áreas, né? A sua formação acadêmica em letras, falou a respeito do mestrado, do doutorado. E falou aí também das especializações. Inclusive citou aí, acho que uma formação também na área de RH, Isso. Que me chamou bastante atenção. E a oratória, fala um pouquinho para nós como que a oratória compõe, na verdade, porque quem ouve assim e não tem tanto conhecimento ainda, pode pensar assim, mas... não, várias áreas, né? Letras, RH, marketing, um exemplo, né? E, na verdade, eu até imagino como seja, mas eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho como que a oratória compõe, recheia, liga, conecta, né? Essas áreas todas da formação. Perfeita. Inclusive, eu fui buscar essa formação na área de RH, porque eu já tinha formação toda em letras e eu tinha especialização em eventos. E na área de eventos, a gente faz um mapeamento de todo tipo de evento, programa do evento. Só que quando eu comecei a pensar, eu falei, mas peraí, para eu atuar especificamente em uma área, eu preciso buscar uma outra especialização que foi justamente nessa de RH. Porque RH é uma área que você trabalha com muitos treinamentos dentro de uma empresa, quando você vai fazer uma prestação de serviços, quando você vai... tratar com uma equipe, por exemplo, olha, uma equipe de vendas que precisa aprimorar a sua fala em relação ao treinamento com o cliente, ao tratamento com o cliente. Então, o RH ele entra nessas áreas específicas. Inclusive, eu dou aula para RH as disciplinas de projetos. E na área de projetos, o que eles fazem? Eles fazem uns levantamentos. Então, é como se você fosse no seu cliente, fizesse um levantamento, diagnosticasse. Olha, a empresa ela tem necessidade, por exemplo, de aplicar um treinamento específico para o atendimento ao cliente na recepção. Então, você vai lá, faz o mapeamento, organiza o seu evento, se prepara para aquele momento de fala. Então, aqui, neste momento, é que entra a oratória. E as pessoas aí acham, então, que a oratória é só do tribunal. Não. A oratória, ela vai justamente participar, entrar nesse momento em que a pessoa, ela tende a se fazer entender. Aí vem todos aqueles aspectos que nós falamos anteriormente. Imagina que você vai fazer um treinamento no Mercado Livre. Eu tenho vários alunos do Mercado Livre que atuam já nessa parte do digital e às vezes as minhas alunas elas vêm de RH, professor, olha, tem uma equipe lá com um problema X. Eu falei, já fez um mapeamento? Já levantou as necessidades? Então, o RH ele entra nessa ponta, vamos dizer assim, de você aplicar o treinamento específico. Eu estou falando treinamento em geral, mas de repente você pode... imagina que você vai tratar de uma área nova. Então, vou aplicar um curso. Por quê? Porque o curso ele é mais abrangente, você vai trabalhar com conceitos. Mas eu quero que as pessoas coloquem a mão na massa. Eu vou, então, vou aplicar uma oficina. Eu quero que as pessoas, além de
tomar posse dos conceitos, colocar a mão na massa, produzam algo. Então, eu vou fazer aqui um workshop. Então, tudo isso são tipologias, não adianta, eu tenho que falar, porque elas estão interligadas, são tipologias da área de eventos que elas fazem toda a diferença dentro de um treinamento de uma empresa. Porque muitas vezes a pessoa chega lá, olha, vou aplicar uma palestra motivacional. Aí os empregados, né, os funcionários, colaboradores ficam lá sentados. Nossa, mais uma palestra motivacional. Não, e por que você não elabora dentro, né, com o seu RH, com a sua gestão de pessoas, algo para que as pessoas coloquem a mão na massa? Por quê? Aqui vem uma questão muito elementar que nós não falamos ainda até agora, mas que eu sempre gosto de falar. Treinar. Tanto para oratória, quanto para as suas questões pontuais, você vai treinar. Como no nosso bate-papo aqui. Antes disso, nós fizemos um roteiro. Nós não fizemos o roteiro ontem à noite. Nós fizemos o roteiro já com antecedência. Nós fizemos um pré-treino. Então, quando você aplica esse treino, eu acho que a palavra é bem essa, né? É você aplicar. Você vai automaticamente vivenciar aquilo, você vai se desenvolver, porque imagina, vou pegar aqui o livro da Margibel, vou ler, tá, legal, vou fazer projeto. Mas será que você consegue o mesmo resultado como empreendedor se você não aplicar aquela técnica? Repetir, repetição, treino. Repetição, treino. Porque as pessoas podem achar, não, mas você já é doutor em oratória. Um aspecto, no meu caso, bem, assim, fundamental. Eu diria que até os meus 20 anos eu morria de medo de falar em público. E eu sempre falo isso. Porque quando eu era criança, morava no interior do Rio Grande do Sul, meu pai me chamava para falar em público. E quando eu via aquele público na minha frente, eu saía correndo. Só que quando eu fui para a graduação, eu pensei assim, agora não vai ter jeito. Ou eu falo em público, ou eu falo em público. E eu comecei a pensar desses medos todos que eu tinha anteriormente, e eu comecei a praticar. Eu me lembro, assim, do meu primeiro trabalho de graduação que eu fui apresentar. O professor falou assim, nossa, mas eu pensei que você ia ter de chamar uma ambulância, porque você estava passando muito mal. Então, a ideia de ir treinando, e depois, acho que em 2008, eu acabei fazendo um curso de oratória, em que eu me vi pela primeira vez filmada, eu tomei aquele susto. Então, por isso que quando a gente fala em treinar, porque automaticamente você vai se observar. Sim. E a parte de RH, ela trata justamente disso. Certo. De você treinar, de você colocar a pessoa para desenvolver determinadas habilidades, porque, do contrário, Perfeito. Você vai ficar no seu lugar ali de conforto, na sua zona de conforto. Exatamente. Perfeito. Compreendemos aí a abrangência disso e a conexão dessa formação acadêmica, muito bom. E treinar, né? Fica já essa dica aí, não é a dica do especialista ainda, mas fica essa dica dos pilares, a questão da voz, da expressão e do conteúdo, dominar o seu conteúdo, né? Ser especialista no que você realmente faz, treinar esses pilares aí dentro da oratória também. Quando a gente fala treinar, você tem que treinar, claro, perder essa timidez, né? Que eu acho que é um fator que a doutora pode falar um pouco também. Sim. Mas olhando para esses pilares aí da voz, preparar a voz, a questão aí da expressão, que envolve também um pouco da vestimenta, e conhecer aí o seu conteúdo. Eu sou tímido, acredite, né? Tem pessoas que não acreditam, mas eu sou tímido demais, eu sou introspectivo, sempre fui, eu sou mais calado, mais reservado, e eu tenho sempre um frio na barriga enorme quando eu tenho que falar em público. E eu tenho também, claro, desenvolvi algumas técnicas baseadas em conteúdos que absorvi ao longo do tempo de profissionais, né? Os próprios eventos, um ou outro que eu já participei acompanhando você mais recentemente, mas eu tenho as minhas técnicas. Mas o que me dá coragem mesmo para sentar aqui, por exemplo, e fazer o podcast é na hora que eu amarro o meu sapato. É sério. Então, assim, eu tenho que amarrar o meu sapato. É o meu gatilho, no caso. Logicamente que eu fiz todos esses treinos antes. E aí, quando eu amarro o meu sapato, é curioso isso, né?
Porque se eu não amarro o meu sapato, eu me sinto solto, sabe? Se eu tô ainda com aquela timidez. E eu acredito que as pessoas também desenvolvam os seus gatilhos. É por isso que eu citei Sim. essa, né, de forma curiosa, esse meu gatilho. Sim. Isso é verdadeiro? Isso acontece com as pessoas? Elas têm um gatilho a partir desses treinos, no caso, para poder estar um pouco mais seguras, principalmente as pessoas tímidas? Olha, eu diria que cada um desenvolve as suas técnicas para que você saia da sua zona de conforto e para que você enfrente os seus medos. Então, você imagina que todo dia você tem de enfrentar algum medo, alguma questão que você, alguma barreira que você tenha de vencer. Eu costumo dizer que, tecnicamente, eu preparo muito meus alunos para desenvolver a questão do domínio da sua respiração. Porque quando você respira, isso eu aprendi com a psicóloga, você vai automaticamente colocando oxigênio no seu cérebro e você vai dizendo para ele, olha, eu estou aqui no controle, porque essa ideia de você ficar com medo, o coração começa, o batimento cardíaco começa a elevar, não é? A sua respiração começa a acelerar. Quando você faz essa respiração de uma forma que você diz para o seu cérebro, olha, está tudo tranquilo, eu estou aqui sob controle, os 2 minutos iniciais você vai realmente ter de enfrentar, não é? Porque, às vezes, olha só como é que são os verbos, né? As palavras. Você está lá na frente do público e você vai enfrentar aquela plateia, né? Então, dependendo da forma como você é recebido, tem até um caso recente que você deve lembrar, em que eu ministrei uma palestra em um local, acho que a gente pode falar, Fica à vontade, é seu critério. Na ACIB, na Associação Comercial, em que era um espaço De Barueri. Barueri, que é um espaço voltado para você acomodar 50 pessoas. Mais apertadinho, você coloca 60. E naquele dia, curiosamente, tinha mais de 100 pessoas. Tinha 100 pessoas. Tinha 100 pessoas. Eu estava do lado de fora. Não consegui acompanhar 100%. Exatamente. Então, vocês imaginem que eu tinha pessoas que depois se tornaram meus alunos e falaram assim, professora, que sufocante. Por quê? Porque eu tinha um raio de nem 1,5 metro. Perfeito. Para falar ali na frente. Então, eu fiquei assim muito presa naquele espaço. E aqui do meu lado, tinha pessoas da associação e que, claro, eu não me senti intimidada porque eu já tinha me preparado para aquele momento. Sim. Mas imagine que você vai se deparar, primeiro, quando você já tem um certo medo, você vai para um lugar, para um ambiente, e essa eu vou deixar para a dica do especialista, Sim. em um ambiente em que você não está acostumado. Todos esses aspectos, eles podem fazer com que você, que já tem um certo medinho, e se você não se preparou para aquele momento, você saia correndo. Porque imagina, eu não sou, assim, especialista aquela comunicação das pessoas chegarem, ai, vamos cantar, vamos... Não, eu não gosto disso. Eu gosto de começar do tradicional, do flat. Olha, essa é minha palestra, aqui eu tenho um roteiro. Eu gosto construir. Eu gosto de construir essa interação com a audiência. Então, naquele dia eu fiz o mesmo procedimento. Construí essa interação, fui trabalhando, aos poucos eu fui interagindo mais. E o que normalmente a gente faz, né? Para a pessoa que tem muito medo. Quando você chegar para falar, procure interagir com aquelas pessoas que te dão um retorno. Porque vai acontecer de você estar lá falando num treinamento ou, de repente, numa reunião com vários chefes e ter aquela pessoa que está ali, né? De braço cruzado. Totalmente fechada. Emburradão, não é? Recentemente eu treinei uma aluna que ela ganhou ela foi promovida. Ela sempre trabalhou na área de contabilidade e ela foi promovida para uma área de coordenação de compliance. E ela falou assim, eu não sei o que acontece. Eu vou para as reuniões e eu não consigo me manifestar. Sabe? Minha voz começa a ficar trêmula só de falar. Aí, eu conversando, eu comecei a fazer o mapeamento do ambiente com ela. Imagina, ela ia para um ambiente em que tinha 10 coordenadores,
todos homens, e ela tinha um certo bloqueio em relação a isso, e ela se apoiava no chefe e ficava sentadinha do lado do chefe. Eu falei assim, talvez se você só mudar o lugar onde você senta, e você, no momento em que você estiver falando, você buscar o apoio, não é? Que é o tal do rapport, que você fazer essa conexão com a pessoa, porque você não vai ficar olhando para alguém que, de repente, não tem essa conexão. Então, eu diria que nesse aspecto aqui, nesse que nós estamos falando, né, em relação de você vencer esse seu medo inicial, é você se preparar para esses segundos iniciais e para esse segundo inicial controlar a sua respiração. É o essencial. Porque se você não controlar, meu amigo, aí vem os gatilhos todos, né? E você fica pensando na sua cabeça, será que aquele lá tá gostando? Aí você olha para uma pessoa que está com o braço cruzado. Sim. Né? E você vai ficar viajando em outros momentos, né? Em outros assuntos, e você não vai se concentrar. Então, a partir do momento em que você preparou, né? Preparou a roupa, ensaiou, gravou a sua apresentação, fez toda a revisão, aquele dia do seu momento ali no palco é seu momento de brilho. Então... Tá sob controle. Exatamente. Tem tudo para dar certo, né? Com a Exatamente. preparação aí. Muito bom, muito bom. Bom, só isso aí já daria mais um tema de podcast realmente. Eu já pensei aqui em 1000 dúvidas, mas eu não quero tirar aí essa informação tão importante que a doutora trouxe tão bem. Eu acho que o pessoal que está acompanhando entendeu, gostou, eu tenho certeza, porque foi um belo case esse, inclusive, de citar o exemplo, né? A questão da casa mais cheia, tem os prós e os contras, né? Sim. Tem o pró, claro, é o pessoal prestigiando. Eu tive o prazer de ter sido convidado, estava lá para lhe prestigiar. E tem os contras, porque, na verdade, era meio que o planejamento, né? Que não é seu, o planejamento da parte do local, da organização. Sim. A questão que estava fora de medida, né? Quantidade versus pessoas, né? A demanda. Sim. E acaba que isso também traz um pouco de impacto. Mas... parabéns, porque um local de 50, 60 tinha quase 100, é porque realmente o conteúdo é um conteúdo Sim. que agrega bastante, eu não tenho a menor dúvida disso. Doutora Margibel, falou um pouquinho aí a respeito, inclusive na resposta anterior, a respeito da conexão dentro dessa formação acadêmica que você traz, citou aí a questão do RH. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, se possível, como que você vê, qual é a sua visão a respeito do mercado na tua área, olhando para os RHs das empresas. Vamos olhar aí, vamos deixar um pouquinho aqui de lado nesse momento só o autônomo, o micro ou mesmo uma empresa de pequeno porte e vamos olhar para as empresas de porte um pouco maior, a média, grande porte, multinacional, não importa. Como que você vê esse mercado, o movimento desses RHs? Porque eu estou aprendendo aqui hoje que essa questão da oratória moderna, que a gente vai falar um pouquinho, nós temos vários cargos dentro de uma empresa, principalmente de maior porte, né, composta por mais pessoas, cargos táticos e cargos estratégicos. No caso, gerentes, coordenadores, diretores, executivos. E esse pessoal também, né, participa de reunião, palestra, treinamento, etc. e tal. E acredito que tenha muitas deficiências ou pontos a evoluir no que diz respeito à oratória. Como que está essa demanda hoje no mercado, essa busca? Existe essa conscientização ou está muito abaixo do que deveria? Qual a sua visão, doutora Margibel? Uhum. Veja, eu também sou orientadora de estágios na FATEC, então eu tenho uma conexão muito próxima com o RH, principalmente quando é feita essa contratação. Nós temos ainda, falando do meu posicionamento em relação tanto à atuação em relação ao RH, nós vemos que ainda há um distanciamento em relação ao RH especificamente, porque às vezes o que as pessoas fazem, elas se fecham dentro da sua empresa e automaticamente quando eu agora estou falando um pouquinho tanto do doutora Margibel para inserir algum treinamento na área do RH quanto em relação à minha área de atuação, porque muitas vezes os profissionais eles vão para esse setor, eles formam seus feudos e eles acreditam que dentro daquele ambiente corporativo eles não conseguem trazer esses especialistas do mercado para fazer com que eles cresçam também. Então, eu vejo que, às vezes, o setor do RH, pelo menos esse contato que eu tenho, há esse fechamento em relação a uma atuação externa. Por quê?
no caso, você percebe que eles já conseguem, às vezes conseguem ou não, fazer dentro da própria área que eles têm os seus setores de treinamentos. Só que eles fazem os setores deles de treinamento, e às vezes eu vejo vários professores falando. Eu tenho até um professor que é meu coordenador de curso de RH, que é o professor Paulo Medeiros, que é super conhecido na área de administração. Ele atua muito naquela empresa no Great Place to Work, que é uma das, assim, pontos fora da curva, porque eles nos buscam muito dentro da FATEC, né? Então, eu vejo que, às vezes, precisaria de um movimento, fazer, de repente, um movimento ao contrário, que é buscar o RH, mas, em muitos casos, o RH ele não está muito aberto para isso. Até em relação, quando eu faço acompanhamento dos meus estagiários no mercado. Você vê que, às vezes, a gente tem que ficar muito próximo deles, porque fica daquele, olha, você tem um plano que você traça para o seu estagiário, e às vezes eu ligo, pergunto, olha, como que está e tal. Então, nós fizemos um treinamento, então eles aplicam aquilo muito quadradinho, né? Você vê que eles, claro, existem N fatores aí a se pensar, de repente, como é que a pessoa está se desenvolvendo dentro daquela empresa, mas eu diria que há uma deficiência nesse sentido de uma abertura maior. Sim. Por quê? Porque eles se fecham nos próprios núcleos, né? Claro, às vezes, dentro da empresa, até a pessoa se consolidar, mas eu diria que é um aspecto a ser trabalhado. Né? Ainda tem espaço para se trabalhar aí. Ainda, né? muito. Os RHs ainda não estão com essa visão, vamos falar assim, totalmente completa, aí no sentido de ver a importância de trabalhar dessa forma que a doutora explicou. E especialmente quando a gente pensa, Ronaldo, em relação a tudo que aconteceu depois da pandemia. Claro, crescemos muito? Sim, crescemos. Mas nós observamos que é uma grande parcela de pessoas que ainda estão no home office. Sim. E não querem voltar. Sim. Né? Então, você observe que quando a pessoa está trabalhando longe do seu ambiente corporativo, que ela não está convivendo, né? Porque a comunicação e toda a parte desenvolver a sua oratória é você conviver, é estar junto com o outro. Então, imagine que você está na sua casa, você tem de fazer uma reunião. Que técnicas que você vai usar para ter uma conexão melhor com as pessoas que estão do outro lado? Então, aí há um gap aí, né? Um buraco a ser trabalhado em relação a esse mercado especificamente. Perfeito, muito bom, muito bom. Fez muito sentido para todos, eu tenho certeza. Doutora, vamos lá. Questão da tecnologia, né? Falamos um pouco no início, a doutora conceituou bem aí a questão da oratória moderna, assim, a parte que toca a tecnologia, por isso o moderno. Fala um pouquinho para nós, então, a respeito dessa questão da tecnologia dentro se acoplando aí de alguma forma, né? Somando, complementando, sustentando, não sei qual é a palavra exata, a oratória. E para quebrar também alguns paradigmas, né? Por exemplo, o celular, em alguns momentos, eu falo isso, é a minha visão, pode concordar ou não concordar, fica à vontade. O celular, muitas vezes, nós usamos ele de forma inadequada, né? De repente, você está em uma reunião ou uma palestra, você pode utilizar o celular, mas de forma adequada. Então, ali você está usando ele como uma ferramenta de trabalho, eu vejo assim, pelo menos. Não você está utilizando ele, você está ali, de repente, participando de uma reunião e você está falando com a família, né? Aí é o uso inadequado. Mas fala um pouquinho para nós a respeito dessa questão do uso da tecnologia na oratória. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho a sua visão sobre a questão especificamente do celular. Quebrando aí alguns paradigmas, por favor. Eu vejo que o celular é um grande instrumento de trabalho que nós temos, principalmente hoje, em relação à nossa conexão, à nossa ligação nas redes sociais. Por quê? Porque, imagina, quando eu fiz o meu curso de oratória, eu fui para um estúdio com uma câmera como essa, e não se tinha a facilidade que se tem hoje do uso do celular, e aí eu me observei toda a minha performance. Hoje em dia, quando você pega o seu celular e você automaticamente faz a sua gravação e você consegue se auto-observar, você automaticamente tem um grande aliado na sua mão. Aí as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer isso?
você vai automaticamente pegar o seu aparelho, você vai usar o enquadramento. O celular também, além, lógico, dessa questão técnica de utilizar para a gravação, você consegue ter aí uma ferramenta, por exemplo, um teleprompter, se você não consegue falar fluidamente sem precisar de um roteiro, você pode utilizar, tem vários aplicativos que você pode usar um teleprompter ali para que você tenha um discurso mais fluido, um discurso mais objetivo. Automaticamente, às vezes, quando você está numa reunião, imagina que você precisa de um apoio em relação a uma busca de um verbo específico, de algo que você queira tratar. Utiliza também como uma ferramenta de busca. Então, várias formas aí que você pode tratar do desenvolvimento e da aplicação do celular no seu dia a dia, na sua oratória, para que você se desenvolva. Mas eu diria que principalmente para você fazer a sua gravação, coloca lá no tripé, é como se alguém estivesse te observando. E depois você vai rever aquela gravação. Eu vejo que quando nós, né, se você não fez esse ensaio ainda, pegue o seu celular, se grave falando 2 ou 3 minutos e depois você observe para onde você olha, como é que você faz toda a parte de gesticulação. Então, ele é um excelente aliado para que você desenvolva a sua oratória, Perfeito. dentre outras questões. Perfeito. O que me chamou a atenção, e eu acho que é importante a doutora ter frisado isso, a questão, além da questão, entre aspas, aí mais de uso comum, que é a gravação, até para treinar, a questão de ferramenta de apoio. Até citou bem aí a questão do teleprompter, né, que nem se usa tanto, mas o celular como ferramenta de apoio bem utilizado, ele é muito bem-vindo. É esse paradigma que nós temos que quebrar realmente, porque muitas pessoas acabam vendo o celular como, tá com o celular, mas o celular bem utilizado, ele é uma ferramenta de apoio nesse trabalho, né? Sim. De treinamento, o nosso trabalho de aula, de etc. Doutora, eu costumo dizer o seguinte, quando o conteúdo é bom, ele passa rápido. Estamos caminhando aí para a reta final do nosso bate-papo networker aqui. Mas claro que ainda temos a dica do especialista já. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco, né? Como que o pessoal que nos acompanha aqui no podcast Network, o pessoal que acompanha a Croma TV, pode conhecer um pouco mais o seu trabalho. Eu sei que a doutora está com um workshop em andamento ali na região do Alphaville. Isso. Fala um pouquinho a respeito do e-book e do workshop rapidamente para que a gente entre na dica do especialista, por favor. Perfeito. Nós temos um e-book que são 10 dicas infalíveis para você falar em público com fluência. Você pode fazer o acesso... Vai estar no GC aí, ó. Fazer o acesso na rede social, tanto pelo Instagram, né, que você clicando lá o primeiro link, você tem o e-book grátis, gratuito. Gratuito, não paga nada. Gratuito, não paga nada. Então, você tem esse primeiro contato conosco. Nós, claro, eu trabalho ali na minha rede social, sempre a divulgação de cursos e principalmente nós temos uma oficina. Eu gosto muito de trabalhar a oficina. É oficina. Eu mencionei como workshop, uma oficina. Mas é oficina. Porque a oficina, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com 10 pessoas somente. Então, normalmente as vagas se esgotam rápido. Por quê? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas só 10 pessoas? Eu falo, imagina se a pessoa tem um pânico tremendo de falar diante de um público e tendo 50 alunos na sala. E eu coloco 50 alunos. Não, são 10 pessoas somente. Por quê? Ué. Porque a gente faz uma imersão, você fica Muito bom. sábado inteiro lá preso e você vai fazer o quê? Você vai falar diante da câmera. Aí depois tem o momento, hora da verdade, que você vai projetar. Não é você se auto-observando aqui na tela. Você projeta e a pessoa... Eu já tive vários cases muito interessantes. Uma vez um aluno falou assim, gente, como eu sou feio, vou chegar em casa e pedir minha noiva em casamento. Por quê? Porque a pessoa tem esse momento, não é para isso, para expor as suas mazelas. Mas faz uma reflexão. Faz ali, né? uma reflexão. Então, quando você faz essa imersão, você tem a oportunidade de se observar. Outra questão que você tem o feedback. E como que é feito esse feedback? Você tem uma ficha de acompanhamento, em que justamente aqueles 3 aspectos específicos, a sua expressividade,
o seu tom da voz e o seu conteúdo, eles são minuciosamente observados. E como são feitas 3 apresentações, eu digo que ela é uma tabela de crescimento em que você vai usando a escala Likert, que a gente utiliza muito no RH, que é qualificar, não é? Como que está? Ah, está bom, está regular. Você não vai dizer assim, olha, isso está péssimo, isso é 0. Não, você não vai dar uma nota. Você vai automaticamente, qualitativamente, trazendo com que a pessoa, olha, aqui você utilizou Perfeito. essa forma de olhar. Que tal se você... Ah, exatamente. Olhei. Então, a oficina, ela faz com que o candidato, com que a pessoa, ela se auto-observe. Sim, e perfeito. ela automaticamente vá inserindo outras questões. E aí nós atamos essa ponta aqui com o que nós falamos no início, com a questão do treino. Porque quanto mais você treinar... As pontas vão se juntando aí. Exatamente. Quanto mais você treinar... Mais praticar, mais pronto você estará. Exatamente. É mais ou menos isso. Perfeito. E a oficina, né? O próprio sentido da palavra já fala, é uma oficina, Sim. Oficina de trabalho. Bom, muito bom aí o conteúdo, ainda temos a dica do especialista, com oferecimento aí do Connect Business, seu canal de network colaborativo, a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos e também a plataforma Erudição, sua plataforma de aprendizagem. Eu vou chamar agora o nosso painel Dica do Especialista com a doutora Margibel, por favor. A dica do especialista é a seguinte: você sempre tem algo a se observar e que você possa crescer. O autoconhecimento, eu acredito que ele faz parte do nosso dia a dia. Então, quando você faz não só uma oficina de oratória, mas tudo o que você se coloca para se observar, para se autoconhecer, quanto mais conhecimento você tiver e você conseguir aplicar, automaticamente mais conexão você vai ter com o seu cliente, com a sua equipe de trabalho, com as pessoas que te rodeiam, porque todos queremos certamente crescer e nos desenvolver tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Olha aí, fechou com chave de ouro aí uma super dica da especialista, doutora Margibel. Muito obrigado por sua presença aqui hoje no nosso bate-papo Networker. Espero aí que também tenhamos ficado à altura, né, para recebê-la aí com tanto conhecimento nessa área da oratória moderna. Em nome de toda a produção Networker, eu agradeço. Eu que agradeço, Ronaldo, Adorei a experiência, eu nunca tinha participado de um podcast. Olha aí, eu nem sabia disso. Foi a minha estreia, gostei muito. Eu diria que foi um formato assim muito interessante, muito bom, porque às vezes quando nós estamos numa palestra, você fica preocupado com o relógio, se vou passar o conteúdo, se as pessoas estão interagindo ou não, mas adorei e assim, acredito que é mais uma parceria dentro da nossa relação aí de trabalho, muito bom. Não tenho dúvida disso, foi um grande prazer realmente receber aqui toda essa aula que você trouxe para nós, network, nosso público networker, foi de grande valia, eu tenho certeza. E logo aí, né, em breve, de novo, hein? Treinar, né? Convidaremos novamente aí para fazer uma segunda parte, trazer aí um outro tema, tá legal? Sempre disponível. Pessoal, é isso aí. Então, estamos aqui, né, encerrando o nosso podcast Networker da semana. Fazer aí um agradecimento final ao Connect Business, canal de network colaborativo, aos patrocinadores aqui hoje, né, desse podcast, a Liga do Conhecimento, consultoria e treinamentos e também a plataforma Erudição, sua plataforma de aprendizagem. Mandar um grande abraço aí ao Marcos Queiroz, diretor de produção aqui do Network e também o proprietário, ele cuida pessoalmente do meu podcast aqui, eu fico muito feliz, e ele é o proprietário aí da Croma TV. Então, qualquer necessidade, ou reclamação, fale aí com o Marcos Queiroz, não é comigo não, tá bom? Pessoal, agradecer a presença de vocês que acompanharam o nosso podcast, de casa, do trabalho, do transporte público, não importa. Lembrando que você pode baixar aí na lojinha do seu celular o app da Croma TV, é só clicar no ícone da TVzinha que já vai abrir ali a programação
programação que está online, né? Ali ao vivo na grade, naquele momento você pode acompanhar com muita qualidade de qualquer local. Caso contrário, na TV Smart ou no seu celular, entre lá no site também acompanhar a programação. Ou se você perdeu algum conteúdo, novamente, nosso canal do YouTube. Deixe lá o seu like, nos ajude aí, mostrando que você realmente nos prestigia, né? Isso é sempre muito bom. Então, fechamos aqui o nosso podcast Networker. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.